Povo de Deus, Salmo 73, o problema da prosperidade dos maus. Salmo de Asaf. Esse salmo, ele é entendido como sendo um salmo de sabedoria por alguns, e há também quem entenda que esse salmo pode ser classificado como um salmo de confiança. Já falamos diversas vezes que o título não faz parte do original e até mesmo a autoria de Asaf é questionada por algumas pessoas, alguns teólogos, e, por outro lado, essa autoria é confirmada por outro. Há até quem diga que, na verdade, o Asaf ele é coautor de outros salmos junto com Davi. Se você fizer algumas pesquisas, você vai encontrar essa declaração. Spurgeon, por exemplo, fala sobre isso em seu livro Esboços Bíblicos de Salmos. Ok? Inclusive, esse livro estava aqui guardado um tempão. E depois que eu lembrei dele, né, estamos aqui no Salmos, e aí eu tenho lido muito Champre e Bíblia Plenitude, né, e outras Bíblias, e agora também tem aqui o livro de Spurgeon, ok? Que depois vamos dar uma explorada um pouco mais nele. Ah, o Asaf, ele, segundo os estudiosos, são atribuídos a ele o Salmo 50, o Salmo 73 a 83, né? De 73 a 83 são os salmos atribuídos a Asaf, e como falei, há quem diga que ele foi até mais do que isso. Ok? Essas são as informações preliminares do capítulo. Vamos pegar aqui alguns conteúdos. Ele começa a falar aqui que Deus é bom. Olha só. Você vê? Ele tem a crise, ele passou por uma crise, ele recebeu resposta. Ele fala, Deus é bom. Por mais que ele não entenda a profundidade, por mais que ele não tenha resposta para tudo, mesmo ele tendo parte da resposta e ele tenha sido consolado, purificado, consolado, eu imagino que não é aquele consolo total, né? Mas é aquilo que acalma o coração. Né? Ele não compreende esse Deus, mas ele percebe que ele é bom. Há muitos contrastes na vida que contrastam com essa bondade, com esse controle. Afinal de contas, ele é um Deus El Shaddai, todo-poderoso, e se o mundo está sob o governo dele, na lógica humana, não é para existir essa desigualdade. Na lógica humana, não é para acontecer essas violências, não é para acontecer tudo isso. Essa é a grande crise da humanidade. E o Asaf, ele passa por isso, e o Asaf passa por isso. E a vida toda, cristãos e não cristãos passam por essa crise. Isso é o que classicamente chamamos do problema do mal. Como é que nós podemos conciliar o mal existente no mundo com a existência de um Deus todo-poderoso, o El Shaddai? Então isso é crise antiga. E aí o Azar, depois que passa por isso aqui, que ele de alguma maneira Deus falou com ele tem uma anestesia, vamos dizer assim, né? Ele tem um consolo. Não é um consolo que responde tudo, mas é um consolo de Deus. E Deus é bom, ele vai entender que Deus é bom. Né? É isso, eu sempre falo com vocês, né, com o meu povo, né? Vocês sempre precisam entender que há um momento da vida que é um grande muro, que você não consegue pular, ele é infinito para a direita, para a esquerda, e para cima e para baixo. Então, você só precisa acreditar que do outro lado tem um Deus. Você não vai ser obrigado a entender tudo sobre Deus. Eu sempre falo sobre isso. Mas que você precisa, você já tem. Você já é capaz de entender que há um Deus. Entendeu? Você não entende nada sobre tudo sobre Deus, mas o suficiente você já tem. Você é capaz de entender que há um Deus. E olha que ele fala que Deus é bom com Israel para com os de coração limpo. Olha o condicional aí, ó. Coração limpo, coração que maquina, aquele coração que vai deitar na cama, fica maquinando mal. Não é aquele coração que vai deitar na cama e meditar, como os outros salmistas nos ensinaram. Há pessoas que deitam para continuar adorando a Deus, meditando na palavra de Deus,
pensando nas coisas de Deus, e aqueles que deitam para maquinar o mal, pessoas de coração mau, em Israel, tá lembrando disso? Em Israel, né? E aí ele pensando, ele vai falar que com relação a ele, ele começou a ter uma crise, né? Porque ah, as pessoas que eram ímpias, na mente dele, tinham todas as coisas, não faltava nada, né? E tem uma nota de rodapé aqui que eu li, eu li o texto e pensei sobre isso, e vi a nota de rodapé aqui da Bíblia Plenitude, e fala a mesma coisa que eu pensei, ó. 73, 4 e 5, não há preocupações. O salmista fala, no versículo de 4 e 5, é que para essas pessoas não há preocupação, porque ele começou a meditar no versículo 2 sobre essa questão, sobre a riqueza dos ímpios, né? E ele começou a se incomodar com aquilo de maneira mais profunda, e começou a dar atenção a seus dilemas. Aí no versículo 4 e 5, depois que ele já está em um ponto já de crise, ele fala que não há problema, ele não há preocupações nele. O versículo 4, para ele não há preocupações. Olha a nota de rodapé aqui, ó. A amargura geralmente impede a mente de pensar de modo claro e leva a generalizações que não são completamente precisas, como está aqui, né? Na psicologia, né? É chamado de distorções cognitivas. É o que ele está tendo aqui. Ele está tendo uma percepção real de um fato, mas a emoção leva a ele a interpretar esses fatos de maneira exagerada. É isso que está acontecendo. Entendeu? E aí ele mantém esse pensamento, ele sustenta essas questões, e isso vai tomando conta da mente dele e proporciona a ele angústia, né? Então, para ele não há preocupação para os fortes, né? Eles são sadios, eles são fortes, no versículo 4. Não é isso? Ó, ele fala no versículo 5, nem são afligidos como os outros. É isso, como não são afligidos. De repente ele está focado ali na questão da fome, né? Da questão do privilégio da moradia, eles não passam fome. Mas falar que não são afligidos, cara, eles são afligidos. Eles também ficam doentes. Eles também sofrem ataque de bandidos, né? Eles precisam todo dia ir para a guerra para se manter vivo. Sendo rico, inclusive tendo muita coisa, sofrem mais ataque ainda. Porque o bandido tende a atacar mais a quem? A quem tem mais. Então eles sofrem também, né? Só que eles veem, o salmista vê aqui nesses ricos algo que realmente é um diferencial. Eles não passam fome, né? Eles têm regalias, mas outras dores de outros seres humanos ele passa também. Mas ele está focado naquele ponto que realmente há uma diferença no rico. E, poxa, se eu sirvo ao Senhor, né? Se você não passou por essa crise ainda, se um dia passar, saiba que é muito normal, tá? Bom, está falando tudo direitinho, como falei no capítulo anterior, né? Estou fazendo tudo direitinho, estou indo para a igreja, poxa, pô, entregando meu dízimo, pô, estou me afastando do pecado, poxa, estou fazendo tudo direitinho, a gente acha que está fazendo tudo direitinho. E a gente acha que a gente tem crédito suficiente com Deus. Quando eu começo a entender que eu tenho direito e eu não dependo do acréscimo da graça, aí começou a dar problema. Eu repito, sempre falo, os seus atos bons sempre serão contados. Todo o seu ato bom, vamos dizer assim, no banco espiritual, cai como crédito. Sim, porque você merece. Só que naquilo que você fez cai como crédito. Só que você faz muito mais coisas erradas do que coisa boa. Aí vai caindo também os débitos. No final do dia, filho, você tem mais débito do que crédito. E aí vai depender da graça de Deus. Entendeu? Então não há merecimento, há simplesmente graça de Deus. Olha o versículo 9: contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Tá vendo? Contra Deus, né? Em um contexto politeísta, contra deuses. Então eles são blasfemadores, brincam, zombam. Aí, ó. Isso parece 2022, né? Que é o ano que nós estamos gravando esse áudio aqui, né? Agosto de 2022. Parece. E não sei qual é o tempo que você vai ouvir esse áudio aí. E no seu tempo você vai ver a mesma coisa. E talvez até pior. E o salmista, mas essas pessoas estão bem, né? Não passam aqueles perrengues. Então ele está em crise, né? Ele está
em crise. Versículo 10. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que beber a largos sorvos. A influência sobre o povo de Deus. Poxa, se eles estão assim, estão se dando bem, eu vou fazer a mesma coisa. Vou ficar aqui só eu nessa coisa. Tá fazendo tudo o que você acha direitinho. Aí as coisas não estão andando bem. O cara que tá fazendo tudo errado, tá dando certo para ele. Então eu vou fazer errado também. Eu vou aí, começa a influenciar, né? Quem tem temor a Deus é capaz de ser influenciado nisso, ainda mais quem não tem temor a Deus. E aí, meu irmão, tem outra coisa aqui que ainda é um outro problema que acrescenta. Não é só uma questão de ele observar quem tem dinheiro, quem não tem, quem está bem financeiramente. Olha o versículo 13. Vou até ler aqui na outra Bíblia, versículo 13, para confirmar isso aqui, para ver se fica mais claro o versículo 13. Olha só. Com certeza foi inútil conservar puro meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. Não é isso que eu quero, não, deixa eu ver. Não, é o 14. Com certeza, o versículo 3 já está na crise aqui, ó. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. Olha só, o que está dizendo aqui? Nós temos aqui uma enfermidade. Segundo os comentaristas aqui, há aqui uma enfermidade. Sempre fala de uma enfermidade aqui. Então não é só uma questão de ver o outro prosperando. Ele passa por enfermidades, assim como o Jó passou. Entendeu? Tem esse agravo aqui. Olha aqui o versículo 3, como é tão real assim, como retrata o sentimento que nós vemos, o pastor, quem trabalha com trabalho pastoral, quem faz visita, quem visita os enfermos e conversa sobre essa questão. É muito comum você ouvir isso aqui. O que adiantou ser crente? Para ser crente aconteceu isso comigo? Né? Quantas pessoas se afastaram da igreja foram que depois de vir para a igreja? Pô, cara, depois que eu entrei para a igreja, fiquei desempregado. Pô, depois da que eu entrei para a igreja, aconteceu isso. Ah, que isso, cara? Tô saindo fora. E eu também já vi pessoas vindo para a igreja falando assim: poxa, pastor, eu servi 30 anos lá onde eu estava na minha religião. Pô, minha vida só afundou. Aí eu falo: pô, não, então tá vindo para cá para levantar, né? De alguma maneira tá certo. Mas quando a perspectiva de mudança, o foco central é o crescimento, é o bem financeiro, começou mal. Não é que isso aí não está no pacote, no contrato. Mas o contrato ele é rígido, o contrato ele tem normas. E as pessoas geralmente só pensam nos benefícios do contrato, mas não pensam naquilo que elas precisam cumprir do contrato. E aí geralmente caem em contradição e as coisas não acontecem da maneira que planejaram e dá ruim o negócio. Então, é interessante, mais uma vez eu falo, os salmos nos representam. Nós nos vemos representados no salmo, como a dor deles, os questionamentos deles são também as nossas dores, nossos questionamentos. Bom, aí no versículo 15 ele fala: se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Aí, além de estar com crise, ele está guardando aquela dor para ele, porque ele não quer influenciar negativamente a sua geração. Pessoas que vivem com ele, mais jovens, porque esse questionamento não tem uma resposta definida. E aí, poxa, eu vou levar isso aí, eu vou conversar sobre isso aí. Olha aí, então ele está guardando aqui. Isso é um problema. Você tem que realmente tomar cuidado com quem você vai compartilhar suas dores. Mas também você deixar de compartilhar é meio complicado. É importante que você e eu, todos nós, tenhamos pessoas que nós possamos falar: cara, eu tô com isso aqui, eu quero desabafar, eu preciso falar, botar para fora suas dores, suas dúvidas. Não guarda para você. É um problema que o salmista foi por um caminho e talvez esse caminho seja o caminho que tenha provocado maiores dores dele. Talvez o silêncio dele, num olhar assim mais terapêutico, mais psicológico, talvez a dor dele tenha se aumentado muito, não pelo fato dos acontecimentos sociais que ele viam, do rico, do mal prosperar.
Talvez a dor maior dele tenha se multiplicado porque ele ficou em silêncio. Ele ficou preocupado com. Vou falar essas coisas com meus, a minha geração, com meus filhos, sei lá, com as pessoas. Poxa, aí eu vou provocar também dor nele, entendeu? E outra coisa, outra possibilidade. Essas conversas, esses diálogos, não são diálogos só que o povo de Deus tinha, não. O ímpio, aquele próspero, aquela pessoa que estava prosperando, também cutucava o povo. Ah, cadê teu Deus, cara? Você diz que você serve a Deus, ok? Eu estou aqui na boa, cadê teu Deus? Cara, vem pra cá. Tu acha que não existia muitos convites para mudar de lado? E se não existisse convite, eles não ouvia as pessoas falando, pô, você disse que serve, como é que você tá, cara? Entendeu? E o outro tá lá. Então ele deixou de falar até mesmo para enfatizar essas conversas que às vezes tinham por aí. Ele não queria que esse tipo de acusação reverberasse. Acho que a palavra é essa. Ou seja, tivesse eco, tivesse expansão, porque isso não é bom. Né? Ele não queria que a situação dele, que o pensamento dele fosse usado por essas pessoas. Ele tinha a preocupação dele particular de não influenciar negativamente e também de não dar margem para quem já usava esse argumento para atacar outras pessoas. E aí eu imagino aqui na minha avaliação terapêutica, vamos dizer assim, que isso aí foi uma das maiores dores dele, que é difícil, tem que botar para fora, tem que conversar. Né? E aí ele refletia sobre isso, né? Tentando compreender, e foi muito complicado para ele no versículo 16. É complicado mesmo. Né? Aí quando a conta não fecha, a gente tem mania de querer fechar a conta, filho. Nós só ficamos tranquilos quando nós estamos pisando em terra firme. Né? Você está no navio, o navio está balançando, tu não sente segurança. Vai para cima e vai para baixo. Aí fica aquela ondinha lá no navio. Você se segura, você está com cinto de segurança, mas não fica bem. Aqui, o nosso psicológico é pisar em terra firme, aí a gente fica tranquilo. Entendeu? Se a conta não fechar, a gente vai lá e pega a fórmula de novo, tem que fechar. Na matemática tem que fechar, e às vezes também não fecha, que é dízima, né? Mas, no geral, nós ficamos seguros com a conta fechada. E a conta não fechou pro salmista, e aí, meu filho, ele ficou numa crise profunda. Até no versículo 17, que ele vai ao santuário. E ali as coisas mudam. E ali ele foi ministrado. Como? Não sabemos. Alguns vão falar de Urim e Tumim, né? São maneiras de ver a resposta de Deus. A verdade é que no santuário ele foi ministrado. Meu irmão, pode ser muito de fazer muito, toda a diferença. Você está no templo, está no culto, sabe? Está nos estudos quarta-feira, na escola dominical, no culto no lar. Eu sempre falo, você está no caminho das bênçãos de Deus. Deus, eu penso assim, ele é um nutricionista o maior dos maiores. É uma coisa que nós já podemos, no nosso vocabulário, quando nós podemos falar isso, o Senhor é o meu nutricionista, nutricionista dos nutricionistas, Senhor dos senhores. Você pode criar. Ele é o nutricionista dos nutricionistas. Então ele faz uma dieta espiritual para a gente. E ele separa essas dietas para momentos específicos de oração, na madrugada, oração comum durante o dia, momento devocional de leitura bíblica, momento de evangelismo, momento de testemunho, né? Momento para os cultos diversos. Então tem bênçãos derramadas, separadas para cada atividade do reino dele. E quanto mais você se colocar nesse viés, nesses caminhos, quanto mais você andar por esse caminho, mais você tem possibilidade de ser alcançado por essas bênçãos destinados a esses setores específicos. E um dos setores é o culto. Deus ele fala no teu coração no quarto. Eu imagino que ele queria falar mais contigo em casa do que no templo. Eu penso assim. Porque em casa não tem horário. Em casa você é você mesmo. Porque na igreja, no templo, você precisa seguir algumas regrinhas. Tem que ficar em pé quando não quer, tem que sentar. A música é alguém que escolhe para você, a mensagem é você que não escolhe. Então você é o coadjuvante, vamos dizer assim, mal comparando. Agora em casa não, você é coadjuvante, você é ator principal, você faz tudo. Então é muito mais expressiva a tua adoração individual. Mas é importante estar no templo.
pode fazer muita diferença. Não falte culto, meu irmão. Não falte viva as atividades do templo, que são para a edificação espiritual da tua vida. Há muitas pessoas cada vez mais deixando de ir, né, ao templo, e aí vive só aqueles momentos. Ainda o domingo à noite está quase ficando o único culto oficial, que os demais estão sendo combatidos e estão sendo abandonados. Se continuar esse negócio assim, nessa onda, daqui a pouco só terá culto domingo à noite na igreja. Entendeu? Os outros cursos serão para pouquíssimas pessoas, os remanescentes. Precisamos lutar por isso aí, manter, que faz toda a diferença. Pode fazer toda a diferença. Você está no templo, ok? E aí depois que Deus fala ao coração dele, ele vê que na verdade esse ímpio vai ter um final ruim, não é isso? Final ruim. Ele pensa, ele entende na verdade que maior é o que tem para receber na glória do que ele tem para receber aqui na terra, entendeu? Então, inclusive tem até um texto que ele faz sobre glória aqui, cadê? Tinha, acho que não sei se eu marquei aqui, deixa eu ver aqui, que ele fala sobre essa perspectiva, né? Então, é interessante que no Velho Testamento ver isso aqui é algo revelador que de repente até mesmo o poeta na hora de escrever ele não sabia da expansão do que ele escreveu. Aqui, ó, versículo 24. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Tá vendo? Então ele começa a falar que tá bom, aqui eu posso ter essas amarguras todas, mas eu tenho uma recompensa maior na glória. E o que será depois dessas pessoas? Não vou receber nada. É o que o rico lá da parábola do rico de Lázaro ouviu. Lá em Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19. A história do rico do Lázaro. O rico tinha tudo. Chegou lá e aí? Não, me dá um pouquinho dessa água. Assim, você tinha tudo lá e o outro não tinha nada. Agora você não tem nada e ele tem tudo. Valeu a pena? Não valeu. Aí ele vê que não valeu a pena, falou, tá bom, então manda lá que eu tenho 5 irmãos, manda lá que fala com ele para ele não vir para esse lugar. Eu falei, não. Tem Moisés e os profetas. Ouça-nos, olha só, gente. Tem Moisés e os profetas. Ouça-nos. Jesus coloca a parábola no contexto do Velho Testamento, aonde a ideia de uma salvação ainda não era ainda muito clara, mas o próprio Cristo mostra que ela existia por sua parábola. Porque quem fala isso é Jesus no Novo Testamento. Eles não compreendiam a ideia do diabo, mas o diabo já existia. Ele não tinha uma concepção muito clara sobre vida após a morte, mas essa vida após a morte já existia. Não era muito claro, mas há resquício lá, há sinais claros, e os salmistas retratam isso muitas vezes. Sempre existiu. O Cristo confirma na sua parábola. Tem Moisés e os profetas, ouça-nos. Meu irmão, porque para mim tem, mais uma vez eu falo, que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Viu? Ele reconhece então que ele estava embrutecido e ignorante, e era como irracional a tua presença. Então, depois que ele foi tocado, depois que recebeu o bálsamo, ele recebeu o bálsamo, ele passou a compreender tudo? Claro que não. Só que o bálsamo fez ele descansar. O que eu aprendo, meu irmão? Você não é obrigado a compreender tudo. Para com esse negócio de querer compreender tudo, vai por isso pro hospício. Vai entrar em crise. Se não tem que compreender tudo, mais uma vez eu repito, o que você precisa você já tem. Você já tem capacidade de compreender que existe um Deus que está no céu, que é bom o tempo todo, que escreveu um filme, e que esse filme tem terror, esse filme tem romance, esse filme tem, tem drama, tem questão policial, tem todos os gêneros. Todos os gêneros tem nesse filme. E tem parte misteriosa, que é um filme assim, muito misterioso, que não vai dar para. Tem partes que você vai compreender, tem outras partes que você não vai compreender. Tem tudo nesse filme. E uma coisa que tem nesse filme que é maravilhosa. A Bíblia nos apresenta isso. No final de tudo, o filme é muito bom. E você é convidado para participar desse filme da forma que Deus quer que você participe. Mas Ele te dá a liberdade de você criar e encenar e participar da maneira que você quiser.
Quem participar da maneira dele tem benefício. Quem não participar vai ter consequência. Em alguns pontos, ele fala assim, não, isso aqui você vai fazer do meu jeito. Em outros pontos, você vai ter liberdade. Assim eu penso. Então ele sai da crise, o Asaf, porque ele foi ministrado por Deus. Ele não passou a compreender tudo. Ele simplesmente foi ministrado. E agora ele tem paz para viver com a dúvida, sem entender nada. É isso que nós devemos buscar. Não compreender tudo, mas ter paz para viver bem, mesmo sem compreender tudo. 24, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Aleluias. 25, que mais tenho eu no céu? Não há outro que eu me compraza na terra. Não tem politeísmo, sabe? Só tem o Senhor, o El Shaddai. O que tenho eu no céu, além de ti? E o que há na terra que eu não queira mais que a ti? Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti. Depois você pode ouvir esse hino aí com a sua devocional final, né? Sobre esse hino aí. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Tá vendo? Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os teus feitos. Mesmo sem compreender, Ele é minha fortaleza. Eu não compreendo, mas basta compreender que Ele é Deus. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, apoiar o nosso trabalho e continuar conosco nas nossas meditações, comentários e aplicações pastorais no livro de Salmo. Aqui, pastor René Ricardo, pense nessas coisas e que Deus nos abençoe.